Onde está o nível mais baixo de capacitação dos nossos trabalhadores, de um modo geral, no quadro da economia, se não na construção civil? De fato, Brasília foi o momento fundamental no século XX. O meu discurso hoje aqui será, primeiro, como todo discurso falado, muito esquemático, né? Não pretendo citar muitas fontes, muitas referências, mas mostrar para vocês, a partir de imagens, a partir de alguns desenhos, o que 6 arquitetos estabeleceram como, de fato, parâmetros, né, daquilo que é a arquitetura brasileira, a multiplicidade da arquitetura brasileira no final do século XX. E nós não podemos começar a falar de arquitetura contemporânea no Brasil sem se referir a Brasília. E, querendo ou não, fazendo nariz torto para isso ou não, de fato, Brasília foi o momento fundamental no século XX para, de um lado, um reconhecimento absoluto da arquitetura brasileira na sua especificidade. Um reconhecimento absoluto não só interno, mas especialmente um reconhecimento externo. Lembrando que, faltando poucos dias para a inauguração de Brasília, nós tivemos aqui um Congresso Internacional de Críticos de Arte que desceram, financiados pelo governo brasileiro, desceram em Brasília, foram ao Rio de Janeiro, em São Paulo, e um debate que foi muito caloroso, forte, a respeito do que era, de fato, essa cidade que concretizava uma série de ideais de arquitetos europeus e norte-americanos, mas que, por sua vez, era feita única e exclusivamente por 2 brasileiros, a princípio, trabalhando em projeto, e um terceiro trabalhando, um engenheiro e um terceiro arquiteto trabalhando no canteiro de obras. Falo, obviamente, de Lúcio Costa, autor do plano diretor, ganhador do concurso. Falo de Oscar Niemeyer, autor dos principais edifícios. Falo do Lelé, do João Filgueiras Lima, que era o arquiteto de canteiro de obras, e falo do Joaquim Cardoso, excepcional engenheiro que conseguiu, sem o concreto protendido, ainda utilizando o concreto armado no sentido tradicional da palavra, realizar um conjunto de formas excepcionais. Brasília, se é o marco zero da arquitetura contemporânea, é porque ela traz, de um certo modo, primeiro, uma vontade de caracterizar o que é a arquitetura brasileira. É uma arquitetura multifacetada, é uma arquitetura que tem uma porosidade muito forte com as grandes tradições e as grandes tendências internacionais, mas é uma arquitetura que procura criar relações muito específicas de identidade com o seu território. E esses 3 primeiros croquis, que fazem parte de 20 e poucas folhas que o Lúcio Costa apresenta no concurso para Brasília, em 56, mostram justamente essa vontade, a partir de um desenho extremamente elementar, né, mas que se remete a toda a tradição mais longínqua das cidades gregas novas, ou então do racionalismo cartesiano daqueles anos 40, 50, mostra, de fato, essa incorporação, né, de uma grande cultura próxima e distante, e, a partir daí, do desenvolvimento de uma identidade urbana muito específica. Brasília, que trouxe inovações em termos de desenho urbano muito interessantes e soluções realmente inéditas, no qual Lúcio Costa se dedicou com grande atenção. Chamo aqui o foco para a rodoviária,
que é o nó, né, do sistema de circulação biaxial da cidade, ao mesmo tempo, enquanto infraestrutura para essa mega circulação, nos 4 sentidos, é também um equipamento urbano, um ponto de convergência da população e fundamental enquanto núcleo do sistema de transporte coletivo de toda a área. Tecnologia é um dos aspectos que marcarão os futuros anos após Brasília, a arquitetura brasileira. É um problema, né? É um problema, mas é um problema que é sempre enfrentado com grande simpatia. E a criatividade dos nossos, especialmente engenheiros, em solucionar formas arquitetônicas arrojadas, como essa do Oscar Niemeyer, mostram, de fato, uma grande capacidade que a nossa cultura técnica sempre manteve e, até hoje, contém um alto índice, vamos dizer assim, de capacidade de resolução de problemas. Não é à toa que nós temos no Brasil os sistemas estáticos mais complexos, né, ainda vinculados ao sistema do concreto convencional. E uma Brasília que, a partir dos anos 80, foi se transformando de cidade de vanguarda para uma cidade de memória, da memória dos movimentos democráticos recentes, uma Brasília da memória dos fundadores, e até hoje, né, no eixo, se nós contarmos os novos edifícios feitos nos últimos 20 anos, nós vamos ter memoriais, Memorial Lúcio Costa, o último que está sendo construído agora atrás do Panteão Tancredo Neves, que é o Memorial do Oscar Niemeyer. Uma cidade que já sedimenta a história, né? Vocês devem ter discutido, né, e avaliado noções de interpretação das artes, né? E na arquitetura contemporânea, nós também temos um conjunto imenso daquilo que a gente chama de léxico da crítica. Eu prefiro não complicar muito, né? Eu prefiro usar 3 princípios, 3 vetores, que toda boa arquitetura, e especialmente a partir de Brasília, reforçando isso, trabalham incessantemente e podem receber um certo destaque, uma certa relevância a partir da intenção do arquiteto em destacar esses aspectos. Vamos chamar de instâncias. A imagem, aquilo que a arquitetura se configura dentro da paisagem, a técnica, porque, afinal, desde da primeira cabana primitiva, o que importa é vencer a gravidade e construir o abrigo, e como vencer essa gravidade, e o lugar. Afinal, não há, raras são as artes que têm a necessidade de sedimentação no seu próprio local. ênfase técnica. Na arquitetura contemporânea do final do século XX, a ênfase técnica ainda certamente pode ser ampliada em várias dimensões. Não só na solução formal, não só na solução plástica, na solução estrutural, na economia dos materiais, na capacidade de pré-fabricação, na capacidade de previsão de toda uma linha de montagem para a racionalidade de um processo construtivo. Afinal, se vocês pensarem bem, qual é o nível, né, onde está o nível mais baixo de capacitação dos nossos trabalhadores, de um modo geral, no quadro da economia, se não na construção civil, infelizmente. E é um desafio imenso para os arquitetos pensarem em sistemas construtivos. O Lelé, o João Filgueiras Lima, um arquiteto sempre de canteiro, um arquiteto muito interessado em experiências de vários materiais, propõe, e o seu desenho, como vocês podem infelizmente notar, está um pouco pequeno aqui na tela recuada, mas alguém que procura nas suas obras deduzir desenhos estruturais que não só tenham a função de resistência estática, manterem, afinal das contas, a arquitetura em pé, mas também resolver problemas climáticos e, por fim, criar uma identidade formal. Os hospitais da rede Sara, construídos aí há um bom tempo, em algumas cidades do Brasil, são talvez a demonstração dessa habilidade imensa desse arquiteto, que, de fato, resolve um dos programas de arquitetura mais complexos, que é aquele de um hospital. O Lelé, que já trabalhou para o Gilberto Gil. O Lelé, que já trabalhou para o Collor de Mello, fazendo o CIEPS.
O Lelé, que é um arquiteto sempre pronto, né, desvinculado dessas questões, a princípio, políticas, mas sempre propondo projetos e grandes intervenções, especialmente intervenções que possam dar um tom de contemporaneidade, como aqui no caso de uma das sedes, se eu não me engano, a sede da Secretaria de Cultura, no Centro Histórico de Salvador, um edifício que é extremamente simples, deduzível da sua função, dos espaços burocráticos que deve conter, e ressaltando o elemento, né, central, superior do telhado, que é um sistema de refluxo de ar quente que alivia e naturalmente consegue criar uma ventilação natural, sem com isso entrar dentro de uma perspectiva de consumo autoenergético. Ou então soluções que possam resolver problemas urbanos enormes. Por exemplo, a segurança dos pedestres em relação às grandes avenidas e às grandes marginais. E como realizar uma intervenção simpática, de identidade, que possa resolver não só a passagem, a transferência de um lado para o outro, e aí a tecnologia não se limita só à própria autoconstrução do edifício, mas também é uma tecnologia de impacto urbano. É uma tecnologia que pensa justamente, a partir de poucos pontos que se toca no solo, resolver uma configuração de desenho urbano. Aqui nós temos um abrigo simples a princípio, mas que pode ser modulado, transportado, revisto, com um desenho extremamente explicável, né, com um sistema funcional muito claro, e o Lelé, de fato, não tem medo da simplicidade. Paulo Mendes da Rocha, outro arquiteto muito importante. Um arquiteto que se destacou a partir de 1970 com o pavilhão brasileiro em Osaka, né, um arquiteto que muitas vezes vem aí sob o título de representante da escola paulista, do brutalismo paulista, mas, de fato, um arquiteto de uma certa sensibilidade e, especialmente, usa a tecnologia para criar uma identidade constante. E essa identidade constante é uma espécie de casa primitiva da arquitetura, sempre os pórticos, sempre uma relação de cobertura e plano contínuo. E, em alguns problemas enfrentados, como, por exemplo, a requalificação da Pinacoteca após a saída da Escola de Belas Artes e outros departamentos que estavam aí, a partir da iniciativa do seu diretor, então, Emanuel Araújo, no qual o Paulo Mendes da Rocha introduz um conjunto de equipamentos e, especialmente, a sua maior interferência é, de fato, na cobertura. Só que não é uma cobertura forte, incisiva, pelo contrário, é uma cobertura negativa. E, se vocês notarem, é um edifício de tendência clássica, projetado pelo Ramos de Azevedo, incompleto, que foi coberto por uma boa parte, por uma lâmina de vidro. É pela negativa, é pela capacidade sensível de entender, a partir do contraste, eu tenho uma obra já construída e, portanto, vamos dizer assim, coloco uma transparência em relação a essa cobertura, resolvo alguns problemas, criando uma atmosfera de museografia muito interessante, especialmente para exposições de escultura, e deixo o edifício naquele seu estado ainda de não finito, não acabado. O Paulo Mendes da Rocha, recentemente, nos últimos anos, tem se preocupado muito com também a dimensão, a escala urbana, e sendo muito incisivo e acreditando muito em certos conceitos da geografia. Se vê que ele é um bom leitor do Milton Santos. Esse projeto para a cidade de Porto, que não foi feito fluvial, após bem uns 100 quilômetros de São Paulo, apresenta essas intenções de criar uma mega estrutura funcional dentro de uma motivação de uma nova economia, que seria aquela economia dos transportes fluviais no interior do estado. O seu desenho, como vocês podem ver, é um desenho quase que de um chip de computador, no qual os pontos, né, são escolhidos com as suas devidas funções e circulações rápidas, diretas e objetivas,
criando a linearidade precisa do funcionamento, se institui no território. Ou, por exemplo, a reurbanização da Bahia, da cidade de Vitória, no qual a ideia de pórtico também, de casa, né, de grande casa, é colocada contrastando com os morros e contrastando com o horizonte do mar. É um arquiteto que acredita na poética da linearidade. E, por último, um projeto recentíssimo, que talvez não será realizado, porque São Paulo perdeu a candidatura para as Olimpíadas de 2012 para o Rio de Janeiro. Mas o Paulo Mendes da Rocha foi o principal autor que propôs uma intervenção na cidade de São Paulo muito interessante, requalificando todos os rios, requalificando os rios a partir da disposição de pontos funcionais para a estrutura das Olimpíadas. E aqui nós estamos vendo o conjuntos esportivos que são conectados, que trabalham uma margem de um lado e do outro do rio Tietê, e no seu desenho, como vocês podem ver nesse corte, de extrema simplicidade, né, a função quase que direta e objetivamente deduzida através da sua forma, são colocados como interferências que deveriam reconstituir toda uma nova qualidade das marginais dos rios da cidade de São Paulo. Zanini Caldas. E o que o Zanini Caldas, ainda na ênfase da técnica, traz para nós, já há muito tempo, ele que foi considerado uma espécie de bruxo da floresta, né, um homem de um grande sincretismo religioso, infelizmente terminou a sua vida não muito bem, com sérios problemas de saúde, e foi um dos arquitetos pioneiros, embora não tendo sido formado numa faculdade de arquitetura, que se preocupou com justamente a escala ecológica da arquitetura. E essa escala ecológica da arquitetura não era só uma escala do conforto ambiental, do impacto da implantação de um edifício dentro de um determinado conjunto de um sistema, mas especialmente na valorização de madeiras não nobres, de restos e de peças da qual se poderia explorar, de fato, o potencial não só funcional, mas também um potencial estético. O Zanini Caldas foi o fundador em Brasília do DAM, do Departamento de Aplicação de Madeiras, e esse seu trabalho foi, de fato, muito pioneiro e recebeu um reconhecimento no exterior muito forte. Alguns móveis extremamente interessantes, como essa interpretação da conversadeira, que ele propõe a partir de madeiras, de grandes blocos de madeiras, de troncos totalmente recusados pelas indústrias de madeira. E um Zanini Caldas que também faz intervenções como essa capela num conjunto de um hotel-fazenda, que lembra, muitas vezes, a rusticidade também de uma grande cabana primitiva. Uma capela que traz, com os seus mínimos elementos, né, de uma mata próxima, né, que perdeu, enfim, grande parte das suas árvores, ele reutilizou e aplicou nessa configuração extremamente interessante. Zanini Caldas, que também acredita na recuperação de técnicas construtivas vernaculares. Afinal, há também aí uma grande corrente, uma grande vocação dos últimos 20 anos do Brasil, daquilo que a gente chama de ecotécnicas em arquitetura. E o Zanini Caldas pode ser considerado um desses pioneiros. Recuperação das técnicas construtivas vernaculares, como a taipa de mão, recuperação do conforto dessas técnicas construtivas e de uma abertura para esse passado. Afinal, o Brasil, nos seus primeiros quase 4 séculos, especialmente São Paulo, utilizou arquiteturas de taipa. Um Zanini Caldas, que no laboratório de Departamento de Aplicação de Madeiras, procurou investir em sistemas de habitação de larga escala, construídos a partir de estruturas racionais de madeira, com madeiras não muito nobres, não muito conhecidas, não muito aplicadas. Aqui, só para nós termos uma ideia desse traço, né, há um espelhamento quase que direto daquilo que o arquiteto entende, faz e se preocupa num desenho extremamente simples, também dentro
reconfigurando uma situação espacial muito interessante. E, como um bom arquiteto que dá ênfase na técnica, dando ênfase na técnica, um dos aspectos mais interessantes é a solução da cobertura. E aqui vocês têm dois tipos de coberturas, duas vistas internas de duas casas do Zanini, no qual a madeira é aplicada numa série de conjuntos e componentes de encaixes, às vezes de técnicas tradicionais antigas, assim como também se admite a policromia, se admite a variedade. Lina Bobardi é arquiteta, formação italiana, veio para o Brasil com o seu marido Pietro Maria Bardi. Antes disso, ela se forma em Roma, tem um estágio e trabalha em revistas de moda em Milão nos anos logo após a Segunda Guerra Mundial, em 45, 46, e uma dos seus projetos mais bem, acredito, né, mais bem equilibrados, um dos seus projetos que, de fato, pelo seu próprio período, né, de realização, foi o Sesc Pompeia, lá na Pompeia. Uma requalificação de um conjunto fabril, que tinha uma estrutura arquitetônica muito interessante, que ameaçava ser demolida por própria iniciativa do Sesc. A Lina Bobardi o preserva e acrescenta um conjunto de duas grandes torres, com uma caixa d'água, uma torre com um conjunto de quadras esportivas e o outro de piscinas, para, com isso, piscinas não, de apoio, para, com isso, configurar toda uma espécie de cidade, né? Uma cidade da recreação. Uma cidade que tem uma sua rua principal. E essa rua principal é o eixo que leva da porta de entrada até o deck, aos fundos, todo um percurso, de fato, uma escala, né? E a Lina Bobardi é a arquiteta que, talvez, pela sua própria formação e tradição italiana, é aquela que conseguiu dar mais ênfase, mesmo com a técnica e mesmo com a imagem sendo fortes, ao lugar. Ou seja, traduzir a partir de uma interferência, a partir de uma proposta nova, a partir de um sinal deixado muito claro do arquiteto contemporâneo, dentro de um espaço antigo, desqualificado, muitas vezes sem nenhuma vida, consegue, a partir daí, criar novos sinais, novos valores, e talvez nós temos aqui um dos espaços públicos de recreação de São Paulo mais frequentados em toda a região metropolitana. Uma arquiteta que não tem medo de estrutura aparente, né? Uma arquiteta que, pelo contrário, reforça a condição construtiva da arquitetura. Seja a área de convívio que nós estamos vendo aqui, no qual também o arquiteto desce as escalas menores possíveis, a escala do móvel, a escala dos acessórios que vão em cima da mesa do atendente, a escala do cardápio do menu do restaurante, não, de fato, foge nada à sua atenção, até a montagem de uma praia urbana, no qual os sócios podem aproveitar, e traduz esse grande deck linear, um córrego que estava aí, né, que foi canalizado, e que passa por essas grandes torres com essas aberturas extremamente interessantes, ameboides. Lina Bobardi, que tem sensibilidade à textura, uma sensibilidade muito fina, à textura dos tecidos, das madeiras, do concreto, das cerâmicas. Lina Bobardi, que sempre traz essas dimensões da textura, da propriedade do material, como um enriquecedor dos seus ambientes. Aqui nós temos dois detalhes, né? A caixinha com o cardápio, e as pecinhas feitas, todas falsas, né, se não me engano, de cera, no qual vai escrito o que vai ser a refeição do dia, e um pequeno elemento, né, uma espécie de elemento vegetal que protege uma área das passagens das passarelas, feito com ferro de construção, com uma pequena bola metálica pintado, e que, pela sua articulação, mostra a extrema sensibilidade dessa arquiteta em criar também, neste lugar, para este lugar, sinais muito específicos. A Lina não é arquiteta de projetos repetitivos. Cada projeto é um caso.
né? E cada projeto é um caso no qual os envolvidos, no qual os interessados participam ativamente. Para não dizer, um dos resultados mais importantes do projeto, a paisagem urbana. Isso que é um tema que se debate muito nas escolas de arquitetura. Nós temos uma série de publicações, né? Nós temos até hoje políticas de preservação da paisagem natural, da paisagem urbana. De fato, essa intervenção da Lina Bobardi é muito positiva. Ela entende a vocação de verticalização desse bairro, concentra a sua verticalização proposta rumo a essa tendência, cria, deixando a rusticidade desses materiais em grande escala, em grande diálogo com uma área que foi uma área industrial e que ainda hoje se encontra numa certa decadência. De fato, o projeto consegue, a intervenção consegue criar um amálgama extremamente positivo e, muitas vezes, dependendo por onde se passa em relação ao Sesc Pompeia, nem se percebe exatamente que ali é o Sesc Pompeia. E alguns desenhos. É sempre importante mostrar os desenhos dos arquitetos. Eles nos diz muito porque ali tem a autonomia expressiva que o cliente, muitas vezes, não pode interferir. Essa primeira faixa em cima, uma aquarela muito simples. A Lina Bobardi, às vezes, fazia anotações singelas em pedaços de papel extremamente pequenos, mas definindo as cores de pavimentação das 4 quadras que estão em uma das torres. Ou embaixo, um estudo, né, do sistema construtivo e da possibilidade de criar arranjos, né, cenográficos internos que poderiam dar configurações diversas, favorecidas por essa flexibilidade dos galpões. Por fim, Eulo Maia. O arquiteto talvez mais polêmico a partir dos anos 80. Um arquiteto de Minas Gerais, um arquiteto que tem nos títulos das suas obras títulos extremamente curiosos: o viaduto pede passagem para o azul, verde ou amarelo do nascer do sol. Um arquiteto que não tem medo, né, como ele mesmo diz, por ter nascido em Ouro Preto e por estar vivendo um momento de abertura democrática, não tem medo de nada, né, e não tem medo de nenhuma cultura, seja ela local, tradicional, antiga, seja uma cultura figurativa vinda internacional. O Eulo Maia, junto com o Oscar Niemeyer, é uma dupla um tanto quanto picante, né, porque o Eulo Maia era um grande crítico do Oscar Niemeyer, e eu os coloquei juntos aqui. É um dos arquitetos que inaugura e traz a bandeira daquilo que muitas vezes ainda causa uma certa perplexidade: o pós-moderno. O que foi o pós-moderno em arquitetura a partir dos anos 80? Né? Um fenômeno que, nos Estados Unidos, foi muito claro, principalmente para o mercado dos arquitetos, no qual se recuperava o modo de desenhar dos elementos da arquitetura clássica que, até então, naquele mercado de trabalho dos Estados Unidos, os arquitetos estavam perdendo para os engenheiros, que eram mais eficientes em fazer torres de vidro perfeitas e bem condicionadas. No Brasil, se tornou, de fato, um fenômeno com diversas repercussões, que vão dar desde uma obra extremamente interessante e estimulante do nosso Eulo Maia, até, por exemplo, as boutiques da Oscar Freire, lá em São Paulo, né? No qual vale a vivência entre os estilos. Vale a arquitetura, de fato, não é necessário a coerência fundamental do arquiteto no seu traço reconhecível, e sim uma atitude de abertura. E até mesmo os desenhos de residências, mesmo quando são desenhos sérios que têm que ser mostrados para os seus clientes, como vai ficar a fachada lateral, o Batman aparece, invade a cena e está fugindo, né? E assim são uma série de desenhos que o Eulo Maia faz, às vezes meninos soltando pipa, às vezes um sol muito estranho, vesgo, né? Enfim, uma série de recursos gráficos que vão aparecendo e alimentando essa diversão, essa alegria em fazer arquitetura. Casas que podem ir de reflexões da forma, como, por exemplo, a residência de Brasília, que ele chama do pós-Brasília. Vou colocar cor em Brasília. Brasília é muito branca, muito sombria, e é uma residência na região do Lago, ou uma casa nova, em Ouro Preto.
E sendo nova em Ouro Preto, e estando em Ouro Preto, por que não, na simplicidade da arquitetura doméstica de Ouro Preto, da antiga Vila Rica, aplicar uma série de elementos que, de fato, traduzem uma mímese, de um certo modo, do contexto. Pastiche, falsificação, né? Linguagem vazia não quer dizer nada. Né? Será que toda essa tradição, de fato, nos pertence? Ou aqui uma praça em Timóteo, entre várias praças. Curioso que ele fez uma série de coisas em Timóteo, em Minas Gerais, uma cidadezinha perto de Belo Horizonte. Dispostas colunas sem capitéis e um jogo cromático de infinito ou não finito. De repente, um teatro romano vitruviano, né, um anfiteatro circular, no qual as crianças podem se reunir naquela pequena cidade. Cores sem nenhum problema, né, texturas de materiais e, de fato, aí o arquiteto trabalha nesse sentido. Trabalha com a ideia de imagem. Né. A imagem, ela vem para ressignificar o lugar. A imagem submete às suas necessidades à técnica. Se eu preciso de uma parede simples de tijolo, eu a utilizo. Se eu preciso de cores de uma tinta específica, eu a utilizo. A imagem é o fundamento. E, falando por imagem, eu não podia deixar de mostrar, talvez, o nosso maior arquiteto, que é difícil dizer que o Niemeyer só pensa na questão da imagem, porque isso seria reduzir muito a uma obra vasta e ainda viva. Né? Nós só conseguiremos fazer um balanço o dia que o Niemeyer realmente parar, e ele parece que não vai parar tão cedo. Essa obra, né, é uma obra interessante, que mostra uma certa... O Niemeyer é uma espécie de frequentador de um pânteon olímpico de formas que ninguém mais tem acesso. Né? Só ele tem acesso. E, de fato, esse acesso que ele tem é por uma genialidade de um traço extremamente simples. Frequentar esse pânteon de formas olímpicas, belas, né, e até então impossíveis, o Niemeyer é um fundador de significados. A imagem, pela primeira vez, está com ele, e a partir dele será, né, enfim, será o fundamento de outras que vierem. Faz com que esse homem de notável capacidade e também de notável simplicidade realize espaços, como vocês podem ver, internos e externos, extremamente inusitados. Né? Se o Museu de Niterói se tornou o nosso paradigma, né, máximo de estrutura museográfica, que de fato o que serve é só arquitetura e lá dentro não tem quase nada, aqui, novamente, a questão é colocada por esse olho, né? Esse olho extremamente forte, né? Essa gota, se é que a gente poderia classificá-la assim. E o Niemeyer também, muitas vezes, não tem nenhuma dificuldade em colocar rampinhas de acesso, porque a arquitetura precisa, né? Não basta apenas criar o edifício, mas também colocar um acesso importante. E ele consegue resolver isso com uma grande simplicidade. Essa obra talvez nós não teremos. Né? Acredito que não. Seria o Teatro da Ópera de Campinas. A encomenda feita pelo prefeito Antônio da Costa Santos e um projeto que, de fato, Niemeyer fez lá no Rio de Janeiro, sem visitar Campinas, e traz aí todo o ímpeto da sua provocação no centro de Campinas. Como entendê-la? Vocês têm aqui a catedral, o Palácio dos Azulejos está ali perto, totalmente limpo, né? E esse grande teatro da ópera com uma espécie de palco central. Palco central, Niemeyer, acredito que não tenha experimentado muito. Nós temos aqui perto 2 teatros recentes, né? O Teatro de Araras e lá no Memorial da América Latina. Mas, de fato, ficaria muito curioso para saber como foi resolvido isso. Que ênfase nós daremos para o século XXI? Né? Pensaremos na técnica, pensaremos mais na imagem, pensaremos mais no lugar. No lugar, já há um ponto muito polêmico que hoje várias cidades estão discutindo, e talvez até valeria pensar em próximos módulos na CPFL, o restauro, a requalificação dos edifícios. Né? Da imagem, nós temos, de fato, uma situação aí, às vezes, até quase que insuperável. E Niemeyer nos mostra isto.
E a técnica, talvez seja também a técnica, um outro campo muito importante. E, para isso, os arquitetos precisam se filiar e dar as mãos e trabalhar em extrema parceria com os engenheiros. Eu gostaria de retomar um pouco a respeito do Oscar Niemeyer. Quando você coloca a imagem técnica e o lugar, eu senti um pouco a ausência da função. Então, eu gostaria de colocar assim, o trabalho exuberante, escultórico do Oscar Niemeyer como uma preocupação simplesmente visual, né? Ele, me parece até que ele não permite uma arborização próximo à sua obra, para que ela realmente apareça. E como que fica, ao seu ver, a escala humana no interior da obra do Niemeyer? A preocupação muito forte dele com a escultura externa. Eu queria saber mais um pouco da função humana na obra do Niemeyer. De fato, muitas vezes, certas soluções de edifícios públicos, Niemeyer pensa na escala de quem está frequentando aquilo, né? E o sinal claro dessa preocupação nos seus desenhos é quando ele desenha uma herança que ele recebe do Le Corbusier, o famoso olho que vislumbra os eixos de percurso. O Niemeyer é muito bom, né? Eu sou um grande admirador dele. E é um daqueles arquitetos que, de fato, trabalham no limiar entre, justamente, a arquitetura enquanto imagem e a arquitetura enquanto função do espaço. Que até hoje nenhum arquiteto, e eu acredito que não teremos, conseguirá resolver essa dicotomia. O Niemeyer brilhantemente consegue resolver a ênfase que ele coloca da imagem, né? E, embora o Niemeyer, eu não sei se vocês têm visto ou assistido entrevistas dele recentemente, extremamente pessimista. O Niemeyer, nesses últimos 2 anos, não acredita mais na humanidade. Alguém que tinha a carteirinha número 1, né, do PCdoB, acreditava na revolução, no socialismo, hoje ele não acredita completamente em nada. E, de fato, é muito difícil generalizar sobre a produção do Niemeyer. Eu acredito que seja muito difícil. Em alguns projetos, a ênfase é forte na arquitetura. E o desenho da paisagem, muitas vezes, combina quando é oportuno. As grandes oportunidades iniciais do Roberto Bullemax foram em obras do Oscar Niemeyer, né? E quando nós estudamos uma obra dos anos 50, o Parque do Ibirapuera, do Oscar Niemeyer, a gente percebe ali um entrosamento muito forte, especialmente no desenho da passarela, com todo um conjunto arborizado que está sendo projetado pelo Roberto Bullemax, que infelizmente não foi mantido, não foi conservado. Então é difícil, né? Eu acho que é a ocasião, né? E o Niemeyer se transforma hoje, dentro do rol dos arquitetos, é o único arquiteto brasileiro que tem o prêmio máximo Pritzker Prize Internacional de Arquitetura, que são 13 arquitetos que receberam, né? Ele é o único do Brasil, é o único da América, se eu não me engano, da América do Sul. É um arquiteto que vem com a sua assinatura. Aquele que precisa de uma obra e quer a obra do Niemeyer, ele chama o Niemeyer justamente para isso, né? Ele é o arquiteto que atende essa demanda também. É uma função que ele está exercendo. Ou seja, não tem resposta muito para a sua pergunta, né? Eu enrolei, mas não respondi, porque eu acho que não tem... Depende, né? Eu, particularmente, não gosto desse projeto para Campinas. É um projeto estranho. É um projeto fechado. É um projeto entrópico. É um projeto que está numa escala que daquela situação específica da cidade que merece muito cuidado. Talvez porque ele tenha feito isso de encomenda rapidamente lá no Rio de Janeiro e enviado essa maquete, né, ou fotos dessa maquete. Mas eu acho sensacional o projeto de Curitiba. Alguém que... O Niemeyer, ele traz uma palavra que até então ninguém disse, muitas vezes, né? Essa capacidade de instituir o momento zero da forma. E esse momento zero, aos 90, quase 100 anos,
é impressionante. Eu tenho uma curiosidade. Por que Brasília foi construída nos moldes de um avião? Ora, eu só posso dizer uma dedução a partir daquilo que eu li do memorial do Lúcio Costa. Duas razões básicas. Primeiro, porque esse eixo representa a fundação de um lugar novo, né, de um locus. E isso, simbolicamente, para uma nova cidade, é muito importante. Segundo, porque o nosso Lúcio Costa, extremamente, e venceu com todos os méritos, conseguiu, arqueando aquela linha, né, a linha horizontal, se encaixar com uma grande harmonia na Grande Lagoa. Né? E daí, aquela era a região a ser feita. E, de fato, foi o único que criou essa situação. Todos os outros 20 e tantos projetos que participaram do concurso estabeleciam eixos ou redes. E o Lúcio Costa foi o único a implantar, inclusive, e criar a condição que nenhum outro tinha conseguido: realizar um eixo simbólico do poder. Vou voltar para a sua pergunta, quando você terminou a sua explanação, que foi muito bonita. Então, você falou assim, o que será do século XXI, né? Exato. E foi assim que você terminou. Então, retomando que você colocou uma ênfase na sua colocação sobre a questão da imagem, da técnica e do lugar, aí eu quero associar isso com a pergunta que você fez em relação ao século XXI. Então, eu colocaria uma quarta ênfase, que eu acho que é nela que nós vamos estar trabalhando como arquitetos, que é a questão social. E eu gostaria de saber assim, o que você teria a dizer a respeito disso e também por que não foi dada essa ênfase na sua colocação. Não, eu sei que todos eles têm, têm assim, uma relação muito forte com a questão social. Não é à toa que o Niemeyer não acredita em mais nada. Claro. Né? Então, eu sei que todos eles têm também essa visão. Eu fiquei exclusivamente no métier do arquiteto. Embora a questão social, ou se ampliando para uma palavra pior ainda, cultural, eu acredito que seja o grande oceano a qual as águas, essas três questões devem ser relacionadas. O arquiteto já foi chamado para fazer a revolução, né, nesse país. Né? Nós já tivemos arquitetos como Sérgio Ferro, que, por exemplo, mereceria também ser colocado aqui, que foi exilado, foi expulso da FAO com o AI-5, um arquiteto que chegou a afirmar nos anos 70 que o arquiteto não deveria mais fazer arquitetura, porque no momento que ele estivesse fazendo arquitetura, ele estava com o projeto alienando a mão de obra do conhecimento do edificar, e, portanto, o arquiteto estava a serviço do poder especulativo, estava a serviço do domínio das massas e tudo mais. E se conclamou a não fazer mais arquitetura. Vamos ler o Capital, né, discutir movimentos sociais, e que foi muito importante. Foi muito importante para criar um tecido extremamente significativo num país como o nosso, né, que tem uma série de questões sociais, né, de patologias sociais e de configurações sociais extremamente inumeráveis quase. Mas eu me limitei porque eu acredito que se o arquiteto souber resolver muito bem essas três ênfases, a técnica, a forma e o lugar, dentro das aspirações e das demandas sociais, ele estará contribuindo com a sua parte, que é muito pequena. Né? Eu não acredito que a arquitetura faça revolução, mas ela pode ser convocada para participar. Né? E a ênfase social, eu acredito que é uma espécie de meta-preocupação. Né? Ela está permeando tudo, né? E deve cada vez mais. E ela entra até em implicações diretas, no caso, por exemplo, do trabalho ou da relação entre a arquitetura e seu meio ambiente, entre qualidade de vida. Né? Eu já trabalho, eu sou professor já há quase 15 anos, e infelizmente eu não tenho, às vezes eu perco um pouco a esperança dentro do mundo acadêmico, porque nós ainda não temos condições nas nossas universidades de formar bons arquitetos que resolvam minimamente o seu métier. Né? Muitas vezes os alunos até reclamam das minhas aulas, que são geralmente de história, né,
eu parto para explicar como é que funciona uma viga, porque eu estou explicando um edifício do século XV, que tem uma relação específica estrutural, e ninguém está conseguindo acompanhar, né, o que significa aquilo. Então, a ênfase social, a questão social, eu acho que é fundamental e deve ser cada vez mais pensada em todas as suas facetas. Mas, hoje, aqui, o discurso eu me limitei exclusivamente nessas 3 questões que eu considero métier específico mesmo, né, no qual o arquiteto tem que discutir com uma longa tradição, com uma curta tradição, no qual ele é arquiteto, no qual ele tem CREA, né? E, obviamente, isso não está fechado numa caixa de vidro, né? Existe a questão mais importante ainda, que é quem irá usar, pagar e frequentar essa arquitetura. A arquitetura, diferente de uma... Se o Van Gogh fosse arquiteto, ele não teria feito nenhuma obra, mas ele era pintor e conseguiu fazer tudo aquilo e nunca conseguiu vender um quadro, né? Um arquiteto não pode ter esse mesmo comportamento, nunca conseguirá, porque ele precisa do consenso, de um consenso mínimo para edificar as suas obras, né? E nós temos que discutir, talvez, esse consenso, como ele é feito hoje. Se ele é de baixo para cima, se ele é, enfim, se ele é de convergência, o que está acontecendo, né? Que você falasse um pouco sobre o Zanini. Eu não sei se você conhece uma obra dele, que foi o ateliê que ele fez para o artista Sérgio Camargo, lá no Rio. O Zanini Caldas, eu tive a oportunidade, há 2 anos atrás, de participar de um concurso na Itália, representando o Brasil, indicando o grande arquiteto daquele momento, né? E eu apresentei o Zanini Caldas. Todo mundo lá em Roma olhou e falou, mas Zanini Caldas? E Oscar Niemeyer? Eu falei, bom, é uma provocação minha, né? Eu acho que é alguém que nós devemos estar prestando atenção nesse momento. O Niemeyer, eu acho que já au concours, né, não vale mais, né? O Zanini Caldas, ele começou como maquetista. Ele foi maquetista do Oscar Niemeyer, né? O Zanini Caldas depois trabalhou desenhando móveis e viajou muito, não só pelo Brasil, mas fora do Brasil, e começou a ter uma relação com a arquitetura até de um certo modo um pouco romântica, né, de trabalhar diretamente no canteiro. Não é à toa que ele usa papel milimetrado, muitas vezes, para fazer o projeto, porque ele está fazendo isso como uma mera disposição métrica para depois ser executado. O Zanini é aquele que tem os mestres, os grandes artesãos do lado, e ele trabalhando do lado, né? É um homem que apertar a mão dele era apertar a mão de um lenhador, né? Alguém que tinha uma mão realmente forte e muito rugosa. É, de fato, um arquiteto sem diploma, tanto que houve uma polêmica nos anos 80, se não me engano, que o IAB e o CREA do Rio de Janeiro queriam caçar ou prender o Zanini Caldas porque ele fazia obras e não tinha CREA, não tinha essa atribuição. E a conversa toda parou quando o Lúcio Costa se ofereceu, né, para emprestar o CREA publicamente, né? E aí resolveram dar um diploma de arquiteto honoris causa para ele. Ele foi um arquiteto muito importante, na medida que conseguiu romper um pouco a distância que se formou nos anos 70, especialmente, entre a mesa do arquiteto e o canteiro de obras. Esse é um grande dilema que ainda hoje a gente vive dentro das universidades. A preocupação com a execução da obra. E, obviamente, não só isso, o Zanini implementou uma sabedoria, né, e ele recuperava essa sabedoria popular, procurando trazer todos esses aspectos de como cortar uma árvore, até quais árvores podem ser mais interessantes do que aquelas nobres sempre utilizadas, que possam dar uma nova perspectiva para o Brasil, tão rico em florestas, mas tão mal exploradas ou exploradas com muito pouca inteligência. Eu não me lembro se eu visitei essa obra, foram tantas obras que eu visitei dele no Rio de Janeiro, mas certamente são obras que convivem muito bem com a paisagem, né? São residências e casas que têm uma bela situação, e ele não deixa, muitas vezes, quando ele tem um excelente panorama, de recuar toda a sua obra e criar grandes terraços, né? Uma atitude extremamente humilde, né, e forte de quem acredita, né, que a qualidade do espaço arquitetônico, no final, é o melhor resultado do que a imagem ou do que mesmo uma relação de instituição de um lugar.
Por isso, a técnica, para ele, é uma técnica que reúne a longa tradição, as longas tradições vernaculares, né? Diferente da técnica do Paulo Mendes da Rocha, né? Diferente da técnica do Lelé, né? Do João Filgueiras Lima. São visões sobre a técnica, até mesmo sobre as ênfases, é possível nós termos visões distintas, e é isso que eu espero ter destacado para vocês aqui. Eu queria saber que conselho que você dá hoje para o jovem arquiteto se firmar no mercado ou garantir o mínimo da sua sobrevivência, que é difícil, né? Exato. E como é que você vê também essa falta de cultura arquitetônica do Brasil, das pessoas, né? Onde é que é encarado o arquiteto na sociedade, né? Como é que a posição, o papel dele? E como é que você vê também a dificuldade dos concursos de arquitetura se realizarem, né? Não saírem do papel? Não sei se... Não, são várias perguntas, né? Mas eu acho assim, se tem alguma coisa que eu sempre recomendo para os meus estudantes, jovens também, eu espero também estar na mesma faixa, né? É a humildade. Porque Deus foi o primeiro arquiteto, né? Do universo. E a gente tem que abaixar um pouco a bola e ter uma grande humildade em aprender. E outro aspecto que é sempre complicado e que é uma marca já de quase 2 séculos que nos mancha é a pouca simpatia com a tecnologia, com a aplicabilidade da tecnologia, né? Nós temos que saber exatamente, no nosso desenho, seja ele virtual, na prancheta, saber que aquele desenho tem que ter construtibilidade, né? Tem que ter a sua capacidade de sedimentação. E outra questão, que a gente nunca deve esquecer, é a questão social, que foi bem lembrada aqui por uma das participantes, né? Isso daí é fundamental, essa sensibilidade. O arquiteto eu sempre falo para os meus alunos, porque os alunos do curso da Unicamp convivem numa faculdade de arquitetura, de engenharia. E, obviamente, um aluno de engenharia, ele não pode ter crise existencial sobre o momento fletor de uma viga. Uma viga tem que ficar em pé. E, ora as bolas, que fique em pé, né? Ela não pode ter crise na decisão do cálculo. Um estudante ou um arquiteto vive de crises. Por isso que a arquitetura não tem uma única resposta. E por isso que ela vive de crises, mas também ela tem que ser, entre todas as artes, a mais positiva, né? Porque ela tem que ser construída com dinheiro, né? Com recursos, num lugar, sob leis específicas de zoneamento, leis sanitárias. Então, são esses 2 polos que nós temos que saber conviver muito bem e não se perder, né? E reconhecê-los importantes. Quanto aos concursos, é um problema político sempre, né? Mas eu acho que nós estamos tendo uma boa avalanche de concursos recentemente. E eu acredito que cada vez mais, talvez nós devemos pensar num novo modelo de concurso, onde os prêmios sejam dados, por exemplo, como acontece às vezes na Europa, a premiação é dividida entre os 5, 6 projetos mais interessantes apresentados. E a vitória é dada no dia com a apresentação do contrato. O arquiteto assina, o prêmio dele é receber o contrato. E aquela premiação convencional é dada para esses 5, 6 que vão para uma próxima fase elaborarem melhor as propostas, para que se tenha uma ideia clara do que nós vamos ter. Eu acho que talvez pensar num modelo diferente de concurso. E cabe a nós sugerirmos isso, né? Não acontecer como está acontecendo recentemente, você tem razão, os concursos estão virando palanque de vários dirigentes, né, públicos.